Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo, mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. Quer saber mais sobre essa energia poderosa e como aprender a usá-la? Assista ao vídeo até o final e descubra. Mas antes, se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. Instituto Takemuso, o Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou,
né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado, Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Depois de 4 décadas de treino e de ensino, né, hoje eu ensino no Instituto Takemuso, a entidade que eu criei, né, o último estágio criado pelo fundador de Aikido, o Morihei Ueshiba, o chamado Takemuso Aiki. Ensino Aikido também, que é derivado desta arte do fundador, né? Onde a gente consegue desenvolver, através do Takemuso Aiki, o espírito do Budô, né? E onde uma pessoa mais fraca, ela consegue marcialmente controlar uma pessoa mais forte, percebendo o seu ki. Uma mulher, uma criança, tem condições de se defender e vencer uma pessoa mais forte com esse conhecimento. Essa energia vital aqui, ela está adormecida na maioria das pessoas. Então, normalmente a pessoa tem capacidade para ser um monte de coisa, mas no fundo fica ali adormecido, né? Então, a pessoa não consegue ter sucesso, ela fica impedida de exercer, de ser aquilo que a natureza lhe destinou. Este é o segredo dos grandes mestres, né? Treinar este caminho da arte marcial do Budô, para que nós que nascemos para ter sucesso, podemos ser amados, felizes, né? E a prática do Aikido, do Takemuso Aiki, liberta os praticantes. E essas amarras são liberadas e a pessoa desabrocha para uma vida mais plena, né? Eu convido você a nos fazer uma visita e ver com seus próprios olhos
e constatando a experiência de outros praticantes, como o Aikido faz muito bem e lhe dá aquela coisa que nós mais queremos, que é ter alegria e felicidade. Boa noite a todos. Boa noite. Cá estamos nós, novamente, com mais uma de nossas entrevistas. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês a Sati Kato. A gente batizou essa entrevista de a voz nossa lá no Japão. Por quê? Eu sei um pouco de japonês, né? Bem pouco. Não consigo pedir comida e não vou morrer de fome no Japão, não. Mas é muito pouco. Então, nessa necessidade que a gente teve, porque antigamente, né, sempre tinha um professor japonês, né, que tomava conta, que fazia o contato com o Rombo Dojo. Né? Quando a gente começou era o professor Kawai, né? Depois foi o professor, comigo, o professor Ueno, né? E depois o professor Yamada. O professor Yamada já foi mais fácil porque ele falava inglês, eu falo bem inglês, então não tive problema. Mas a gente convidou, principalmente depois que a gente se ligou com o Yamada Sensei, ele tinha muitos amigos, então ele nos convidou, ele me abriu as portas, né, para todos os Shihans do Rombo Dojo japoneses, né? E eu tive a oportunidade de convidar bastante. Nós chegamos a fazer 4 vezes, fizemos 4 seminários internacionais por ano, né? E os japoneses chegavam aqui falando só japonês, né? Eles não... A gente pensa que japonês fala inglês, mas não fala não. Aqui acho que nós falamos, o nosso pessoal fala mais inglês que os japoneses, né? Então, eu não sabia como resolver. Mas a providência, né, quis trazer a Sati para praticar aqui no Instituto, né? E ela, embora não seja japonesa nativa, mas é uma pessoa que gosta da cultura e, contrariamente a muitos descendentes de japoneses, que não sabem nem falar bom dia direito, né, no japonês, ela fala bastante, se comunica bem e nunca tivemos problemas com nenhum dos Shihans, sempre traduzindo direitinho. E como ela pratica Aikido também, né, então foi perfeito, né? Então ela foi a nossa ponte, né, para o Japão. Não fosse ela, eu não teria tido condições de fazer esse contato todo que eu tive com os japoneses, né? Eles têm atualmente muita consideração pela gente, o Dojo, filho dele, dos outros Shihans todos lá. Então, em grande parte foi graças a Sati, né? Especialmente, né, nós tivemos o professor Kato, quer dizer, aquele foi muito importante para mim, e a Sati sempre acompanhando e traduzindo. Enfim, eu vou agora deixar ela à vontade para se apresentar e vamos saber um pouco a respeito dela. Obrigado. Obrigada, Sensei. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sati Kato. Eu treino aqui há 27 anos, Sensei. Sempre com o Sensei, assim, foi ele que deu essa responsabilidade, essa oportunidade de tentar traduzir, tentar trazer um pouco do que os senseis japoneses vinham e também, é claro, né, para fazer a estada dos senseis aqui também mais produtivo também, né? Essa sempre foi a nossa preocupação, assim. Mas realmente, como o sensei falou, foram muitos senseis. Eu tenho uma colinha aqui do nome das pessoas que eu lembrei, sensei. Se por acaso eu esqueci de alguém, por favor, sensei, me ajuda aqui. Bem, teve os senseis que não precisavam de tradução, que era no começo, Yamada Sensei, Yoshimitsu Yamada Sensei. Depois vieram os amigos do Yoshimitsu Yamada Sensei, né, que é o Seiichi Sugano Sensei e o Mitsunari Kanai Sensei. Então, esses 3 não precisaram da minha humilde ajuda aqui, porque eles falavam inglês.
Se bem que eu me recordo do Sugano Sensei, ele já faleceu, coitado. Mas o inglês dele, assim, eu não conseguia entender nem o que ele falava em japonês, Sensei. Lembra dele? Ele falava assim com o nariz, ele não abria a boca para falar, mas ao mesmo tempo assim, era... eu me lembro mais ou menos, ele falava assim, agora, now, we're going to Shihonage. Isso. Shihonage. Tudo terminava em Shihonage. Exatamente, Sensei. E ele falava assim, bem isso mesmo, now, here... Então, realmente... Então, não precisava de tradução nem nada, né? Mas aí começaram a vir os senseis do Rumo Dojo mesmo, né? O primeiro que veio, se não me falha a memória, que o primeiro que veio foi o Shigeru Sugawara Sensei. É uma pessoa assim muito, como é que fala, jovem, né? E bem assim, alegre, bem disposto. Ele gostava de comer carne, né, Sensei? Nossa, ele era muito bom prato. E na hora, quando fez o seminário também, ele passava a técnica e já entrava para treinar com todo mundo. Assim, ele dava voltas no seminário e eu acho que um monte de gente treinou com ele. Isso foi uma característica, uma experiência muito legal também. Aí depois... que eu me lembro assim, né, o Sensei Hayato Ozawa. Ozawa Sensei é filho de um dos grandes senseis que treinou junto com o Sensei, né? Esse Ozawa Sensei, eu lembro que ele falava... Kisaburo Ozawa. Kisaburo Ozawa era o papai, né? Mas esse Ozawa Sensei que veio para cá, ele era assim... uma pessoa muito séria. Eu quase não falei com ele nada fora o Aikido. Eu lembro dele. Ele era uma pessoa muito séria, mas assim, a técnica dele também era uma coisa assim, bem forte, que me lembre. Do Hayato Ozawa, teve um incidente, nós fomos comer ali no Ogawa, né? Ogawa. Eu sempre levava o pessoal lá. E eu fui junto com o Alexandre, né? A gente foi, sentou na mesa, ele viu o Alexandre treinando, né? E estava eu e o Alexandre, os dois, pai e filho ali, né? Assim, ele quase chorou. Aí ele era muito emotivo, sabe? Aí ele falou, puxa, eu estou me lembrando de eu e meu pai e tal, que ele faleceu já, etc. É verdade. Foi interessante, muito emotivo. A técnica dele é estupenda. Estupenda, é verdade. Aí depois vieram o Yasuno, né? O Masatoshi Yasuno. Ele veio com uma comitiva, né? Ele veio com mais umas 3 ou 4 pessoas que eram alunos dele, assim. E assim, foi muito interessante o seminário dele, mas parecia assim uma excursão, né? Tinha aquele monte de japonês, assim, e entre eles, assim, era uma turminha, né? Então eles ficavam tirando sarro um do outro, mas assim, entre eles, mas o Yasuno Sensei, ele era apartado, os alunos dele chamavam ele de Shihan e tal. O Yasuno Sensei brincava com eles, mas ele não brincava muito com o Yasuno Sensei. Também foi muito divertida a vinda dele, assim. Aí vieram alguns Yamadas, né, Sensei? Veio o Hironobu Yamada. Ele veio com 2 alunas, se não me engano. Esse foi uma vinda, assim, né? Uma experiência que a gente... eu não sei o que aconteceu. Foi um problema que ele trouxe de outro lugar, mas eu sei que os 3 não estavam se sentindo muito bem aqui no Brasil. Aí a gente tentando, né, consertar a situação. Eu lembro assim que o momento que eu senti que ele começou a abrir o coração para a gente foi quando a gente foi almoçar com algumas pessoas, inclusive o Osmar e o Tamotsu, Osmar de Santos.
E aí comecei a contar uma história para eles. Falei assim, tá vendo o Osmar aqui? O Osmar todo mundo conhece, deve conhecer. Ele é quinto. Era quarto dan naquele tempo. Era quarto dan naquela época. Ele é uma pessoa de cor e eu sou uma pessoa de descendência nipônica. E aí eu contei uma história para eles que foi o seguinte. Tá vendo o Osmar aqui? Ele e eu, a gente sempre fala que nós somos irmãos gêmeos. Aí os japoneses, né, fizeram aquela cara assim, como assim, né? Não, então, porque o Osmar lá no dojo dele e eu aqui no nosso dojo, a gente é muito brincalhão, a gente quer trazer as pessoas, né, quer juntar as pessoas, então a gente sempre fala que a gente é irmão gêmeo. Aí eu, assim, contei a história de uma tal forma, assim, que primeiro eles fizeram aquela cara, depois no final a gente estava conversando e brincando, entrosamos com relação a isso, e aí a partir daí eu e Osmar, nós somos irmãos gêmeos. Só que eu faço aniversário no mesmo dia que o Edgar. Então, na verdade, nós somos trigêmeos, sensei. Trigêmeos. Então, nós somos trigêmeos. Então, foi... e assim, a gente vai fazendo, né, nossa história aqui no dojo, né? Aí... Deixa eu contar só mais uma história antes de entrar no Kato Sensei. Tiveram entre os senseis que não precisavam de tradutores, veio o William Gleason, que o sensei convidou. Ele era uma pessoa assim que, mais do que a técnica, assim, o interessante dele era o conhecimento dele de esqueci a palavra. Kotodama. Ele era uma pessoa assim muito esotérica, a gente aprendeu muita coisa muito interessante com relação a essa parte. Depois o sensei, qualquer coisa, ele pode falar, porque eu não é meu teve também o inglês, isso. Terry Endra. Era esse que era um grandão? Então tem uma história interessante dele, eu não consegui encontrar o nome dele. E teve dois japoneses também, aquele Subue, você lembra? Subue, sim. Do Aiki Jiu-Jitsu? Lembro. Ele foi uma pessoa também muito... Eu lembro que ele falava assim, Aiki is technique, just technique. Ele dizia assim. Até o Edgar sempre brinca comigo. O do technique. Não era assim, não via Aiki com aquela espiritualidade. Ele via como técnica, né? Mas ao mesmo tempo, assim, até hoje, na verdade, esse é um sensei que até hoje eu fico lembrando dele, pensando assim, se ele falava sério ou não. Porque ele é uma pessoa assim que falava como é que eu falo assim, do esoterismo lá no dia a dia mesmo. Ele me contou uma história, sensei, que eu já vi em outras... Mas peraí, não esquece que teve o Yamamoto ainda, hein? Aquele da cobra. Não, você não está falando do Yamamoto, não. Subue. É verdade, é da Dinamarca. É verdade, sensei. Você está confundindo com o Yamamoto. Estou confundindo. O Subue eu lembro. É um que ele falava inglês. Isso. Depois technique. Mas ele não sabia bem inglês. Verdade. Esse daí eu lembro de uma história muito engraçada também, que assim, ele pegou e falou, queria dar um exemplo, né? Ele pegou o nosso falecido Alexandre Borges e mais uma pessoa que eu não lembro quem que é, e falou assim, vamos fazer de conta que essa pessoa, o Alexandre Borges, é seu amigo, falou pra mim, né? É seu amigo, tá, ele é meu amigo. Então, ele tá brigando com essa outra pessoa, que eu não lembro quem que era. Aí, então, vocês estão brigando, vai, fighting. Aí os dois fizeram de conta que estavam brigando. Aí ele virou pra mim, então, o que você faz? O que eu faço enquanto os dois estão brigando? Aí eu cheguei perto dele e eu fui ajudar o meu amigo, né? Eu fui brigar contra o outro. Sai daí, que você está pensando, isso aqui é meu amigo, né? Sai daí, né?
Aí ele fez uma cara assim, falando, não é bem isso que eu queria. Não, tudo bem, senta, você é aikidoísta, você senta aí e vamos lá, vamos pegar outra pessoa. E pegou a Patrícia, a esposa do Tamotsu, e falou assim, tá, então você é amiga dele, tá? Então vamos ver o que você faz. Aí, mesma coisa, né? Os dois fingindo que estavam brigando, ela falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. O cara pegou e foi lá, deu um soco no outro, foi lá bater no outro. Aí ele falou assim, então, na verdade assim, o normal, quando um amigo nosso está brigando, é a gente tentar segurar para proteger o nosso amigo, né? Então, essa é a reação normal das pessoas. Vocês aqui não têm reação normal, falou assim. E a gente deixou ele sem jeito. Assim. Essa história na época foi bacana. Teve o Maekawa também. Maekawa também era do Aikido Jiu-Jitsu, né? Mas ele, na verdade, o Maekawa, ele é sexto dan do Aikikai. E ele é responsável pelo Aikido lá na região de Kyoto. Sim. Ele é muito inteligente. Mas, na verdade, ele faz Aikido Jiu-Jitsu. E o Rombo Dojo sabe disso. Mas, não sei. Ele é umas coisas gozadas isso aí. Viu? É o caso mais liberal que eu já vi, porque ele, se vai na academia dele, não tem nada de Aikido. As técnicas é tudo de Aikido Jiu-Jitsu. Mas ele dá a faixa preta, ele dá do Aikikai. Então isso é uma das provas que o Aikikai hoje em dia ele está bastante liberal. A impressão que me dá é que o Aikikai, aliás, falaram isso para mim. Eu andei falando algumas coisas a respeito de evolução de técnica, etc. Que eu estou trabalhando muito agora naquela parte de Ki e tal. Então eu falei com eles, falaram, não, olha, você acha que deve fazer assim? Faça, não tem problema. Manda você, Shihan, manda os certificados aqui, a gente vai, não, faça, você acha que faça? Pode fazer. Ou seja, bem liberal, não é aquele negócio rígido, ó, você tem que fazer assim, 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 não é, há uma certa liberdade. Mas esse caso dele é o mais excêntrico que eu vi, porque Aikido Jiu-Jitsu mesmo, né? O Edgar ficou lá estagiando lá para aprender Aikido Jiu-Jitsu, ele ficou lá bom tempo. E Aikido Jiu-Jitsu. Maekawa Sensei é uma outra pessoa assim que não falava inglês, mas desculpa, não falava inglês, então não precisava do meu trabalho, mas o sensei gostava de convidar a gente também para almoçar junto, e Maekawa Sensei ele é uma pessoa bem sui generis, eu acho. Eu realmente não tenho muita história com ele. E o Yamamoto? O Yamamoto. O Yamamoto. Então, esse Yamamoto, ele era professor de caligrafia. Uma das coisas, né? Uma das coisas. Então, essa pessoa que até hoje eu não sei se ele falava sério o que ele falava. Era sério? Era sério. Então. Era sério. Ele contou a história, eu não sei se eu cheguei a traduzir isso, mas ele conta uma história que uma vez ele viu um pequenino, sabe? Eu lembro da Terra dos Gigantes, tinha uns pequeninos assim. Então, no Japão tem eu não sei se é lenda, eu já vi menção a essas coisas assim, que a pessoa diz que enxerga como se fosse fada, sei lá. Liliputiano, né? Liliputiano, assim. Ele contou essa história e eu fiquei assim. Eu não sei se eu cheguei a traduzir. Essa não contou, mas ele contou outras, umas bravas. Umas bravas, assim. Não, mas a história dele foi o seguinte, você sabe que eu sempre gostei muito de shintoísmo, né? E Aikido e shintoísmo, desde que eu treinei com o pastor Ueno, eu sempre quis ligar e sempre fui atrás, e enquanto eu estava com o Yamada Sensei, era técnica, Donovan, Peter, Daniel Zek, o Sugano Sensei, estava atrás de técnica, né? Mas depois que acabou aquilo, eu comecei a ir atrás do pessoal do shintoísmo. Então eu fui lá treinar no Rombo Dojo, estava treinando lá no Rombo Dojo. E aí ele estava lá treinando, já de idade assim e tal, e todo mundo dando um certo respeito para ele, né? Era um respeito. Eu conversei com ele e tal, ele começou a falar para mim de Kotodama e coisa, eu falei, porque tinha escrito livro sobre isso, não sei o que. Eu falei, pô, esse homem me interessa. Ele falou, vou levar ele para o Brasil, né? Aí
falei lá com o pessoal, eles concordaram, então eu convidei ele para cá, né? Aí, conta a história. Então, aí era super interessante assim, essa parte de caligrafia, porque ele estava trazendo um aspecto da cultura japonesa que a gente não conhecia muito e tal. Então essa parte foi muito interessante. Mas ele começou a contar do Kojiki, né, sensei? Ele começou a contar dos deuses japoneses. Só que assim, era a maneira com que ele falava, eu tive muita dificuldade de traduzir, porque não era nada, como é que eu vou falar assim? Convencional. Convencional, não era uma coisa assim do dia a dia, não era uma coisa de Aikido. Eu por sorte, assim, graças ao sensei que me dava pra gente vários textos para traduzir do inglês, do japonês, do Kojiki, então a gente tinha um pouco de conhecimento, né, dessa parte. Então, mas ele começou a falar dos deuses iniciais, Amaterasu, a história da deusa do sol que se escondeu atrás numa caverna, atrás de uma pedra. E aí eu traduzindo assim, eu tô falando, o que isso tem a ver com o Aikido, né? Mas ele foi falando, né, sensei? Não, na verdade tem muito. Sim, tem muito, mas... Mas a maneira como ele colocou, né, é que eu, na verdade, eu esperava muito mais, né? Mas não... Foi esquisito agora, mas até aí tudo bem. Uhum. Agora, o difícil foi essa história. Essa do Liliputiano dos anãozinhos, eu realmente não ouvi. Mas eu me lembro de uma que, quando ele falou aquela, eu falei... Ele falou uma vez que tinha um lugar lá que as uvas não estavam amadurecendo de jeito nenhum. Uhum. Aí ele foi lá, fez um trabalho, dali uns dias estava dando uva. É verdade. Lembra que ele contou isso? Lembro. Mas eu já fiquei meio esquisito. Depois ele me contou para mim que ele estava lá, disse que veio uma cobra assim, ele estava no jardim dele e viu uma cobra. Aí ele deu ordem para a cobra e falou, vem aqui, né? E a cobra veio andando até onde ele estava, né? Aí ele falou para a cobra, você não faz isso, você vai embora daqui, não sei o quê, uma coisa assim. E a cobra fez e foi embora. Mas ele falou com a maior seriedade do mundo. Então ele acreditava naquilo. Sim. Eu não sei se agora, será que aconteceu mesmo? Não sei. Mas que eu fiquei, depois eu dei uma esfriada ali. Aí eu perguntei para a pessoa que era minha amiga lá, escuta, mas esse professor, ele falou, olha, ele era um dos melhores alunos que tinha aqui. Ele é incrível, extremamente forte, etc, etc. De repente ele começou falar esse negócio de religião e tal, e tal, e tal. Quer dizer, eles não falaram, mas sentiu assim, agora ficou assim esquisito, né? Mas foi uma pena. Mas aquele foi bem diferente. Uma experiência bastante. E ele também ensinou um pouco sobre a força. Ele não explicou direitinho, porque muita coisa ele falava assim, na próxima vez que eu vier, eu explico direitinho. Ele falava sobre a força, o segredo que teria dentro de um antigo alfabeto japonês, que é Irohani Horeto. Isso. Eu tenho esses livros aí que ele deixou. Tá. Você vai repetir aquela prece, etc. Ele especializou nisso. Isso. Então, não, realmente foi uma experiência bem difícil daquela vez, né? E só mais um que eu estava lembrando, assim, do Hiroshi Izoema. Lembra do Hiroshi? Esse, na verdade, quem convidou foi a FEPAI. Sim, foi a FEPAI. Foi a FEPAI e o Nishida convidou a gente. Isso. E a gente foi lá no Clube de Regatas Tietê. Clube de Regatas Tietê. Participamos lá. Veio o Izoyama e um outro amigo do professor Nishida, que até faleceu. Eu também estava tentando lembrar. Baixinho. Puxa, agora não estou lembrando o nome. Sobre o Kawabe Sensei. Kawabe Sensei. Kawabe Sensei. Então, esse Kawabe Sensei, quando ele veio, uns 2 anos depois ele faleceu, eu acho. Eu lembro assim que eu tive a oportunidade de pegar para ele fazer a técnica. Eu lembro assim que parecia que eu estava segurando uma tora, assim, esse baixinho, né? Isobe Sensei? Kawabe Sensei. Kawabe. Agora, Isoema Sensei foi uma peça também, porque
Assim que começou o primeiro dia do seminário, assim que começou, ele pegou e falou assim: bom dia, pessoal, por favor, agora eu gostaria de pedir, antes de mais nada, eu gostaria de pedir um favor. Gostaria que vocês fossem para aquele lado do tatame, onde vocês deixaram os seus chinelos, e arrumem todos os chinelos, um do ladinho do outro, e virado para fora, para quando vocês forem sair do tatame, vocês já irem, né, já pegarem seus chinelos direitinho e já saírem. Aí todo mundo ficou assim, mas todo mundo foi assim. Tá. Aí quando a gente voltou, ele falou assim: muito obrigado. E eu queria pedir mais um favor. As pessoas, principalmente, né, inclusive as pessoas que estão aí fora assistindo, mas as pessoas que estão dentro do tatame, não façam isso. Por quê? Porque o corpo da gente também transmite mensagem. E isso daqui significa: eu não acredito. Isso daqui, eu entendo. Vocês devem estar querendo falar assim: estou cansado. Mas parece que está falando assim: eu sou maior que você. Então, por favor, não façam isso. E eu lembro assim, que depois disso, assim, mesmo mesmo, né, principalmente aqui no dojo também, todo mundo que foi, e depois é claro que isso virou uma rotina daqui, né? Quando a gente entrava, deixava os sapatos direitinho. Quando a gente ficava assim: que cansado, alguém chegava e falava assim: não faz isso. Verdade. E uma última história do Sema Sensei, foi no seminário dele que eu vi a primeira e a única vez que o Sensei deu um Yokokeri. Lembra dessa, Sensei? Não lembro. Não lembra? Não. Tem uma foto, em algum lugar tem acho que uma sequência de 2 ou 3 fotos o Sensei dando um Yokokiri. Naquela época eu só tinha uma hérnia de disco brava. Isso. E assim, eu só quase não fazia o Kemi porque é impossível. É impossível. Só que assim, o Isoema Sensei chamou o senhor, ou o senhor foi perguntar alguma coisa para ele, e ele pegou tal, só que... E a gente sentou e a gente estava assistindo assim, né? De repente ele deu um Kotegaeshi Sensei, que o senhor tentou, a gente viu, mas falou assim, deu para sentir o senhor pensando: não, aqui é melhor fazer o Kemi, principalmente porque também o tatame lá do clube de regatas Tietê não era um tatame, aquilo era uma tábua, né, que tinha uma lona em cima, assim, só. E aí a gente viu assim, como se a gente tivesse dentro da cabeça assim: mas aqui é melhor fazer o Kemi, porque senão o negócio vai ser... E o Kemi foi lindo, assim, foi muito bacana. Então, assim, a gente estava num círculo, né? E foi muito engraçado que dava para ver a reação das pessoas também. Todo mundo assim... Agora vai quebrar o homem. Aí, depois do Kemi, todo mundo... Yes! Deu vontade de... Eu não sei se o pessoal chegou a bater palma. Mas você falando isso aí, eu me lembrei de um assunto, sabe? Isso aí é uma questão... parece uma coisa pitoresca, mas é muito séria. A energia aqui, quer dizer, quando você usa a energia aqui, você faz coisas que você não consegue fazer normalmente. É verdade. Né? Por exemplo, conto que o O-Sansei, quando ele estava já com 80 e tantos anos, 86 anos que ele tinha, antes estava no hospital, na cama, né? Então, as pessoas vinham lá e tal, às vezes ele queria levantar. Então os alunos vinham lá e seguravam ele para ele ficar na cama e tal. Ele jogava todo mundo, né? Teve uma oportunidade, ele foi convidado para ir fazer uma demonstração para a família imperial. Aí ele foi fazer a demonstração para a família imperial. O imperador não pôde ir, mas a família toda estava lá. Mas um dia antes deu um negócio nele que ele estava assim desfalecido, estava fraquinho, vomitando, estava mesmo mal mesmo. Os alunos falaram: vamos cancelar esse negócio, não dá? Ele falou: não, de jeito nenhum nós vamos.
E assim foram levando ele todo assim, cambaleando, etc. Bem doentinho mesmo, né? Foi lá. Aí começou, botou, ele entrou no tatame, virou um bicho, fez uma demonstração, até quebrou um braço do aluno lá e tal, e acabou a demonstração, então, buf, caiu pra ele. Então, quer dizer, quando a gente está submetido a uma situação real de perigo, e para mim aquilo ali era perigo, porque eu não podia andar, coluna doendo, de repente jogado daquele jeito, por um cavalo, aquele outro. É um cavalo. O homem é muito forte. Nossa, ele é muito famoso, ele é muito forte. Porque ele é daquele pessoal da Ibama. Isso. Então o Kawabe também. O Kawabe também treina lá com eles, mas é da região de Akita. Akita é a prefeitura, né? Inclusive é da região do professor Nishida, é onde o professor Nishida nasceu lá. Depois ele é amigo deles, do professor Kawabe. E o professor Kawabe era ligado com o Ibama, mas ele era também ligado com o Aikikai. Então ele fazia sempre teve uma rivalidade entre o Ibama e o Tóquio. Mas o Kawabe fazia a ponta dos dois, né? Mas é como se ele foi uma das, ele e a Yamada Sensei, mas mais ele foi designado para ensinar as tropas norte-americanas lá de ocupação. Então ele tinha que, né? Olha o que ele inventou. Os americanos eram muito altos. Ele não conseguia fazer Koshinage neles. Então ele inventou fazer no ombro. Por isso que ele faz aquela técnica, que ele parece Kataguruma. Mas ele inventou para poder. Mas ele é muito. É inteligente, é um cara muito especial. É muito especial. Um cara muito bacana. Pena, eu não pude convidar ele, não deu certo para convidar, mas foi uma sorte que nós pudemos ter essa oportunidade, graças à FEPAI, né? Exatamente. Exatamente. E. Tem o Sakanashi. Não, Sakanashi Sensei. Sakanashi Sensei foi um parceiro, né, Sensei? Foi um parceiro. Eu me lembrei de uma história que não foi quando ele veio aqui, não. Você pode falar? Pode. Então, porque assim, essa história eu ouvi de outras pessoas. Sobre ele e o senhor. Então, eu queria saber. Teve um encontro latino-americano, sul-americano, e acho que, não sei se foi não sei onde que foi, mas eu sei que o senhor e o Sakanashi Sensei estavam no mesmo quarto do hotel. E a sua hérnia atacou de novo. E aí o Sakanashi Sensei ele era quiroprata, né? E não lembro se era acupuntura também, mas enfim. Não, quiroprata e mocha. Mocha, isso. Aí ele que se ofereceu para ajudar o senhor. Mas o senhor, pelo que eu ouvi falar, né, o senhor estava doendo tanto que não queria que ninguém mexesse no senhor. Aí o Sakanashi Sensei falou assim, olha, eu prometo que eu não mexo em você, mas deixa eu fazer alguma coisa. Aí o senhor falou assim, não mexe mesmo? Não mexo. Não boto um dedo em você. Deixa eu fazer alguma coisa? Tá bom, então. Aí ele saiu pelo corredor, pelo hotel, e pediu um cigarro para alguém, pediu para alguém, claro, acender o cigarro, porque ele não fumava, né? E aí ele voltou para o quarto e pegou o cigarro e aproximou, eu não sei aonde, aproximou de um ponto, ficou um pouquinho lá, pediu para o senhor se mexer e o senhor estava bem melhor. Essa história é verdadeira? É verdade, foi na Colômbia. Foi na Colômbia. É verdade mesmo. Ai, que bacana. Funciona, mas ele era um grande quiroprático, né? O pessoal, todo mundo lá, quando eu ia na Argentina, conversava com ele, eu tinha um respeito por ele, era muito bom. Como quiroprático, né? Mas eu não sabia que ele fazia esse tipo de coisa. Com o cigarro ele fez mesmo e funcionou mesmo. Então... É verdade mesmo. Com o Sakanashi tive muitas histórias demais. Ele era um professor excepcional. Ele foi... Quando eu conheci o Ueno Sensei, né, que era muito poderoso e tal, mas era um tipo diferente de poder. Não era uma coisa assim nas técnicas. Ele tinha, como se você pega uma pessoa mais forte, mais forte, mas não era força, era um negócio, uma coisa estranha. Ele tinha uma coisa estranha, o professor. Ueno? O Ueno, né? Agora o Sakanashi não.
O Sakanashi, ele era técnico mesmo. É. Ele tinha uma técnica pesada. Ele foi aluno do Kobayashi Sensei? Não, Kobayashi não. Não, Kobayashi não. É... Ele foi o seguinte, no Rombo Dojo, a primeira academia, a academia que saiu, eu não lembro agora o nome, Kuamori, foi o professor Kuamori. O professor Kuamori abriu essa primeira dojo. E o Sakanashi foi para o Japão, ele nasceu no navio, e no navio, e depois foi para o Paraguai. Então ele dizia que era japonês, mas os inimigos dele lá falavam que não, que era Paraguai. Mas ele falou para mim que nasceu no navio. E tinha passaporte japonês, tal, mas japonês. E então ele foi lá para e começou a treinar karatê. Karatê Kyokushin, o karatê mais pesado que tinha. O Oyama Kyokushin, ele chegou a enfrentar touro e dar uns muros na testa do touro e do touro cair. Aí já pensou? Então, esse o karatê que ele treinou. E ele teve uma ameaça de infarto. É verdade. Então ele foi obrigado a parar de treinar. Coisa. E aí ele falou, então vou fazer Aikido. Aí ele entrou no Kuamori, no dojo, né? E esse dojo Kuamori era um dojo que o Yamaguchi Sensei frequentava. E o Yamaguchi Sensei foi o aikidoísta mais técnico que surgiu no Rombo Dojo, de eficiência. Ele não tinha poder, assim, energia especial, não. A técnica dele era tão boa, ele tinha tanta sensibilidade, você encostava nele e caía. Ele veio aqui no Brasil, eu conheci ele, né? Ele fez coisa aí que deixou todo mundo abismado, né? E eu, por muitos anos, mas décadas, eu não entendia o que o Yamaguchi Sensei fazia. Demorou, faz uns 10 anos para cá que eu falei, é isso que ele está fazendo, né? Mas, então agora eu percebo bem, quer dizer, era puro técnica, né? Era técnica, não tinha nada de assim de poder, de energia, etc, etc. Contrariamente do Ueno Sensei, o Sensei tinha energia mesmo. Qualquer coisa que ele fazia tinha energia. E o Sakanashi tinha também, mas era diferente. Ele é como se ele tivesse um peso enorme nas mãos. Então eu me lembro, o Iriminage dele era fantástico. Ele fazia o Iriminage, principalmente, fazia o Iriminage. Quando ele colocava a mão nas costas, você desmontava de peso que vinha. Ele tinha um peso na mão, mas era da técnica, não era uma coisa assim, né? E agora na quiropratia, ele também aplicava essa parte e tal, e era um bom quiroprata. Eu tive muitas histórias com ele, não foi um grande amigo. Quando ele faleceu, foi uma perda enorme para mim. Tanto que quando ele faleceu, eu imediatamente fui lá. Sim. Fui lá porque eu falei, puxa, eu vou ajudar o filho dele, né? Porque a hora que cai assim, o filho dele era quinto dan naquela época, né? Mas era pequeno. Mas era pequeno e jovenzinho e tal, né? Então eu usei toda a influência, relacionamento que eu tinha e fui lá, fiz uma reunião com todos os faixas pretas e falei, pessoal, vocês gostam do Sakanashi? Então aqui é o filho dele, o herdeiro, vamos apoiar, eu estou aqui, eu ajudo e tal e tal. E o filho dele, o Léo, é muito esperto, inteligente, né? Ele é advogado, né? Muito esperto, e a técnica dele é muito boa, muito fluida, assim. Lembra muito o filho do Dojo atual. Né? O Mitsuteiro. Muito, quer dizer, não é como o pai era um tanque, né? Mas o dele é fluido. Então, ele deu certo e ele se impôs. Então, hoje está apoiado. A promoção de quinto dan, eu pedi praticamente para promover, falei com eles. E eles deram apoio total. Depois ele foi promovido para sexto dan. Agora realmente tocou. Agora está todo mundo satisfeito lá com ele, está indo muito bem. Mas e também virou uma amizade de família. Ele ia em casa, ficava lá, ia cozinhar. O filho dele, o Alexandre, ficaram em Nova York estagiando lá com Mochideshi um mês, né? Então, foi uma grande experiência. Quantos seminários a gente teve? Eu convidei eles várias vezes, ele me convidou para ir lá. Era uma força que a gente tinha, né? É verdade. Foi uma grande perda, infelizmente. Mas eu aprendi muita coisa com ele, viu? Me ensinou muita coisa. Principalmente o seguinte, a Aikido funciona na hora de brigar. Funciona. Se você fizer direitinho, funciona. Se tiver aquela força, então vira uma coisa... Mas o Aikido, quando é praticado
direito, funciona. Agora, se a pessoa ficar fazendo essas voltinhas, é muito bom o Aikido, espetacular. Uma coisa muito boa. Mas não pensa que Aikido é defesa pessoal. Não é. Na minha opinião, existem 2 Aikidos. Existe o Aikido do fundador, né? Que uma época chamaram de Aikido, mas por uma contingência. Mas ele chamava de Takemuso Aikido. E depois o que chamaram o Sensei, que fez o Aikido dele. Então tem 2 Aikido. O Aikido do fundador e o Aikido do que chamaram. Os 2 são bons. Só que são coisas diferentes, embora ligadas, né? Uhum. Então, quem critica o Aikido moderno está errado. Porque simplesmente é diferente, mas não é quer dizer que não seja bom, é bom. E quem critica o Aikido do Sensei, que tem muita religião, porque não sei o quê, também está errado. É muito bom, porque espiritualmente é espetáculo, né? É um caminho de iluminação espiritual, sem dúvida. Concordo plenamente. Muito bem. Mas realmente muita saudade dele. E Kato Sensei. O Kato Sensei foi um marco aqui para nós também nesse Sensei. Eu lembro que a primeira vez que o Sensei falou, que convidou o Kato Sensei, o Bala falou assim, eu já vi esse nome. Aí ele foi procurar, porque o Bala também é um cara que fica procurando na internet, não sei o que, ele me mostrou assim, olha só que eu achei desse Hiroshi Kato. Aí tinha uma foto que eu olhei assim, eu não entendi aquilo. Tinha um sensei de Aikido, por causa da roupa, né, do Dogi, Hakama. Tinha uma pessoa segurando a mão dessa pessoa, só que essa pessoa, pela foto, ele estava com as 2 mãos e os 2 pés no ar, assim. Com uma cara assim, de não acredito que aconteceu. Aí eu falei assim, que é isso? Não sei. Só achei isso. Vou mandar pro Sensei. Pá. E aí, mandou pro Sensei. Foi. E aí, a gente ficou esperando ele vir. Aí, quando ele veio, a primeira aula que ele deu foi na academia do Maruyama Sensei. Aí o Sensei chamou eu e o Bala para filmar e eu para pegar o que ele estava falando, estivesse falando, para depois a gente trocar a ideia, né? Só que chegando lá no Maruyama Sensei, a pessoa que ia traduzir, a gente já se conhecia, assim, eles sabiam que a gente sabia um pouquinho de japonês e veio pedir para a gente traduzir. Então eu fui lá. Aí, só que a gente não foi para treinar, né? A gente foi para acompanhar. Mas, mesmo assim, chegando lá, primeira técnica do Kato Sensei era uma técnica, como é que eu falo assim? Era uma técnica quase não touch, né, Sensei? Era de pegar a intenção da pessoa antes até do toque e fazer a técnica. Só que assim, isso é uma coisa que o Sensei já estava fazendo. Então, eu olhei para aquilo, eu olhei para o Bala. O Bala olhou para mim, nós dois olhamos para o Sensei. O Sensei olhou para mim, para nós assim. Foi muito divertido, assim. Era no tatame, assim, a gente estava tudo espalhado, assim. Mas quando o Kato Sensei fez a técnica, eu olhei para o Bala, o Bala olhou para mim, nós dois olhamos para o Sensei. Então, porque era exatamente o que o Sensei já estava fazendo, no sentido de aproveitar o ki, aproveitar a energia, a intenção da pessoa para a própria pessoa fazer a técnica. E aquilo assim encaixou, como se encaixasse uma peça assim, né? E aí, depois disso, assim, ele veio uns 4 anos mais ou menos. Quase em seguida ele veio. Ele veio todos os anos durante uns... E ainda levei ele para a Argentina, levei para o Rio de Janeiro, levei para vários lugares. Ele foi até para Fortaleza. A gente foi juntos. Assim. O Kato Sensei foi muito especial, porque porque eu tinha que treinar sozinho, porque essas partes de energia aqui, ninguém sabia.
Lá no Rumo do Jô também o pessoal não cultiva essa parte, mais movimento. Aí quem vai ensinar? Não tem, tá mais estudando autodidaticamente, né? E tinha muitas conclusões. Essa cena que você falou aí, bem a calhar sobre o que eu estou dizendo agora. Quer dizer, o Kato Sensei falou, meu amigo, o que você está fazendo é isso mesmo, vai em frente. Vai em frente. Ele não é, né? Quer dizer, sozinho eu descobri umas coisas que então serviu ele para mim uma confirmação de que eu continuasse buscando aquilo. Então eu continuei, e aí foi evoluir mais, até hoje estou evoluindo. Sim. Mas foi graças a isso eu acho que é a principal função de um mestre. O mestre não é para ensinar as pessoas, não. Mas é para quando a pessoa descobre, ele fala assim, é isso mesmo, continua. Porque aí você não perde tempo, senão você fica em dúvida. Né? Então ele foi isso, a grande coisa para mim. Além do que, ele era uma pessoa muito legal, né? Ele era muito divertido. Você lembra da história que nós fomos levar ele em Guarujá? Conta aí. Então, essa foi muito bacana. Na verdade, assim, eu acho que o momento, assim, que a minha tradução deu um grande salto foi quando o Kato Sensei veio e eu fiquei traduzindo o Kato Sensei e o Sensei Wagner. Por quê? O Sensei Wagner dirigia, o Kato Sensei ficava do lado e eu ficava entre os dois, assim, para escutar. Sorocaba, nós fomos em Sorocaba. A gente foi em vários lugares. Foi. Mas essa que você vai contar é de Sorocaba. Tá certo. Então a gente estava indo para... Tava na estrada... Estava na estrada ou já estava na cidade? Eu não lembro. Não, tá na estrada. Na estrada. Daí pro Dojo do Costa lá. Isso. E aí os dois conversando assim, apaixonadamente, os dois, né? E eu tentando, né, traduzir o mais rápido possível. Chegou uma hora que eu estava no meio da tradução ainda pensando como é que eu ia colocar em palavras quando o Kato Sensei respondia. Aí eu falei assim, então, o Sensei, eu acho que ele entendeu antes, aí o Sensei respondia, e aí os dois começaram a conversar, e eu assim... cada um fala a língua diferente, os dois se entenderam. Os dois se entenderam. Foi incrível isso aí. Aí eu falei assim, vocês não precisam de mim. Mas foi incrível, foi incrível. Mas foi incrível. Essa aí foi a primeira vez que eu senti na prática o que era Kotodama. Quer dizer, efetivamente... Claro que aquilo foi um momento, não se repetiu, mas é possível você falar sem falar. Sim, foi exatamente isso. E não era uma coisa trivial, era uma coisa assim, muito... Eu lembro assim, claro que eu não vou lembrar do detalhe do que era, mas eu lembro que era uma coisa específica, uma coisa muito difícil, muito... E aí os dois se entendendo sem um falar a língua do outro, foi uma experiência muito interessante. Não, quando eu falei para você, eu estava pensando lá de Guarujá, quando eu sou de Guarujá, lembra? Do Guarujá também. O senhor está falando da mulher lá. Então, antes disso, posso contar outra? Pode. Então, o Kato Sensei é uma pessoa, ele já era bem velhinho quando ele veio. Ele era velhinho, mas assim, ele era parrudo, mas ele era velhinho. Então, ele vinha assim, com dores. Então, ele sempre andava com emplastros, essas coisas, né? Aí, a partir do segundo ou terceiro ano, ele passou a pousar, né? Ele passou a dormir aqui no dojo, quando ele vinha dar os seminários. Ele falava que aqui era o castelo de Ninja, né? Porque era cheio de passagem, de porta, indo para cá, indo para lá. Ele falava que era o castelo de Ninja. Então ele ficava ali na ala dos visitantes e depois que terminava o seminário aqui, ele subia lá, tomava banho e tal. E aí ele falava assim, será que tá doendo aqui assim, né? Ele falou assim, o meu marido, o Bala, ele faz massagem, se o senhor quiser, né? Tem o Miura também, mas aí teve um dia que o Miura não pôde, aí o Bala foi lá, subiu lá na sala de hóspedes lá e começou a fazer a massagem, e eu falando, né, porque o Bala o senhor sabe, né? O Bala é bala, né? O Bala é bala, né? Então eu falava para ele, olha, ele é velhinho, tá? Então vai suave, né? Não vai machucar ele. Aí ele, tá. Aí o Bala começou a fazer a massagem assim. Aí, daí a pouco o Kato Sensei,
será que ele pode fazer um pouquinho mais forte? Ah, não consegue sim. Um pouquinho só, hein? Um pouquinho mais forte, tá? Aí daí a pouco o Kato Sensei, será que ele consegue fazer um pouco mais forte? Ah, consegue. Ah, pode fazer mais forte. Aí daí a pouco o Kato Sensei, acho que ele consegue fazer um pouco mais forte. Ah, consegue sim. Dá tudo. Aí o Bala fazendo a massagem, era um dia quente, assim, ele começou a suar, assim, eu falava assim, tá, você tá dando tudo? Tô fazendo massagem com toda a minha força. Ele suava, assim. Aí eu falei assim, será que o Kato Sensei tá bem? Kato Sensei. Aí o Kato Sensei, dormindo. O Bala tava fazendo massagem com tudo, ele dormindo. Aí daí a pouco a gente falou assim, bem, como o Kato Sensei dormiu, acho melhor a gente sair, né? Então a gente saiu e tal, não sei o quê. E aí a gente voltou pro tatame e aí a gente encontrou o Osmar. O Osmar também é um cara que está sempre doendo, tem sempre gente fazendo massagem. O Bala era um cara que fazia massagem nele, só que assim, ele chorava quando o Bala fazia massagem nele, né? Naquela época ele era 4º Dan, acho, 5º, alguma coisa assim. E o Kato Sensei, acho que era 6º Dan? 8º. 8º Dan, né? Então, aí a gente falou assim, Osmar, vem cá, Osmar. Então, aí o Bala foi fazer massagem agora no Kato Sensei. Aí a gente descobriu uma coisa. Sabe qual é a diferença entre um 8º Dan e um 4º Dan? É que assim, o 4º Dan, quando o Bala faz massagem, chora. O 8º Dan, quando o Bala faz massagem, dorme. Essa foi. É uma história muito legal do Kato Sensei. Aquela lá de Guarujá, eu volto a repetir, aquela foi marcante. Aquela foi. Conta, Sensei, conta, Sensei. Bom, foi o seguinte, nós chegamos em Guarujá e ele queria fazer massagem. Aí fomos num hotel lá, nós fomos num motel, né? Aí tinha uma placa. Ele queria fazer massagem, mas onde tinha massagista, né? Eu falei, vamos contratar uma massagista, né? Aí veio o massagista, né? Ele ficou lá deitado e o Kato Sensei, a hora que ele tirou a camisa, sabe? Ficou assim um velhinho, mas bem fraquinho, né? Magrinho, assim, sem músculo, sem nada, né? Meu Deus, parecia uma pessoa frágil, né? E aí veio a massagista. Então veio a massagista. De repente chegou a massagista. Era uma senhora, sabe essas cantoras líricas americanas, aquelas bem gordonas, né? Negra, né? Ela, cabelo desse tamanho assim, ó. Chegaram, cadê o homem? Vim fazer a massagem. Um pouco mais fina a voz. Vim fazer massagem, tá? E aí o Kato Sensei olhou para ela e começou assustado. Assustado. Ah, foi muito divertido. Foi muito divertido. Aí assim, na verdade assim, isso aí aconteceu e eu ainda não tinha chegado, né? Quando eu entrei, né, eu bati a porta assim, licença, né? Aí eu vi o que estava acontecendo, o Kato Sensei lá na cama e a massagista em cima dele, assim. Eu falei, meu Deus, né? Mas aí eu vi assim, o Sensei Wagner sentado no sofá, assim, segurando o riso. Eu falei assim, então acho que deve estar tudo bem. Aí eu fui lá, Kato Sensei, tá tudo bem? Tudo bem. Aí a mulher, não, eu sou muito boa, né? O pessoal sempre me chama para fazer a massagem, o pessoal gosta muito, os gringos gostam muito, não sei o quê. Mas eu estou quase terminando aqui. Falta só fazer uma finalização que eu costumo fazer, os gringos gostam muito. É uma massagem com sal. Vai ser massagem com sal? Como é que é o sal? É sal grosso. Você vai fazer massagem com sal grosso? Aí eu falei pro Sensei, Kato, né? Sensei, Kato, tá acabando aqui, mas diz que falta só uma massagem com sal grosso. Aí ele falou, qualquer coisa, faz aí. Ela fez, ela pegou um creme lá, tacou sal grosso em cima e fez massagem no Kato Sensei. Muito divertido, né? Eu tive lá no dojo dele, lá no Sugilame, né? Sugilame Dojo. Tem um lugar lá em Tóquio que chama Sugilame, onde ele tem um dojo, tipo de um Sesc lá que era. E o grupinho dele, mas é assim aquele grupinho bem assim, familiar, assim, todo mundo bem unido, assim, bem, era como um clube, assim, sabe? Muito legal o pessoal dele lá, que veio aqui.
E teve um também, ó, teve o Hironobu Yamada, que foi, eu conheci através do professor Maruyama, quando ele veio lá, e depois ele teve aqui, fez o seminário também. Aquele também era um cara interessante. Ele tinha 73 anos quando ele veio aqui, e fazia a técnica perfeitamente bem, né? Foi um cara interessante. E o Docho também, né? E o Docho, estamos esquecendo do Docho, né? Com o Docho eu não traduzi ele. Quem traduziu foi uma pessoa lá do grupo do Nishida Sensei. Então, no seminário, né? No seminário. Aí o Sensei convidou o Docho para... Aí quando ele foi lá em casa... Isso. Você estava na mesa? Sim, não. Na verdade, assim, eu estava na cozinha. Você estava preparando, que ele queria o tal do hirame, né? Isso, na verdade ele queria... Peixe. Na verdade, a gente ofereceu, né, um misoshiro, que é aquela sopinha de miso, e um sake quente, sake esquentado. Mas é shuyu, né? Shuyu. Tem o shochu. Shochu. Não, aquilo era sake mesmo. Sake, o shochu normalmente não se esquenta daquele jeito, né? Falar em shochu, o Kato Sensei, ele gostava, né? Então... Mas qual é o japonês que não gosta? Todos gostam de beber. E o Kato Sensei, ele bebia shochu com ameixa em conserva, que na verdade é salgado, né? Ele pedia para pegar o shochu, colocar um pouquinho de água quente e duas ameixas. Aí ele olhava assim e falei assim, nossa, Sensei, eu nunca ouvi essa forma de beber, né? Aí ele falava assim, experimenta. Ele fazia isso, ele pegava pedia a bebida, o álcool, né? E ele falava assim, experimenta. Eu achava tão estranho isso, mas como o Sensei fala assim, experimenta, então experimenta. E nisso, o Kato Sensei, quando o Sensei mandou ele para Cabo Frio, no dojo do Fernandinho. O Fernandinho, assim, ele tratou o Kato Sensei, assim, extremamente bem. Então ele levou num restaurante, assim, super chique, chamou um monte de gente, um monte de alunos, gente abastada, assim, para poder frequentar um restaurante daqueles, né? E falou assim, Sensei, tem todo tipo de sake que o senhor quer, né? Aí eu peguei e comecei a ler e tinha um brandy. Brandy! Eu quero brandy. Aí era um brandy Napoleão, não sei o que das quantas, um dos melhores, assim, até eu que não conheço muito bem, mas ele entendeu, né? Que era o Napoleão, que também ele conhecia. Então eu quero esse. Pode? Aí eu falei, Fernandinho, pode? Pode, deixa comigo. Tá. Então veio o brandy, né? Aí ele pegou, bicou e falou assim, experimenta. Aí eu peguei, experimentei, negócio forte. Aí ele pegou e tinha acho que uma meia dúzia de outras pessoas. E como ele me deu para experimentar, ele pegou e ofereceu para as outras pessoas também. E as outras pessoas, como eu experimentei, ele pensou, nossa, é alguma, sei lá, iguaria. Não, alguma etiqueta, alguma coisa que ele está oferecendo, isso poderia ser uma falta de respeito, recusar. E todo mundo deu uma bicada, só que o brandy desse tamanho assim. Aí eu ficava olhando o Kato Sensei, não, eu tenho um monte de histórias com o Kato Sensei. Então, mas nós estamos chegando já no final. Né? Antes de terminar, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Que você falasse um pouco sobre o que você sentiu nesse tempo que você treinou Aikido. Como você sentiu o nosso Aikido, desde que você começou até hoje, na última aula que você esteve aí? Como você viu esse Aikido? Fala um pouco sobre isso. Sim. Na verdade, assim, eu sinto que foi uma evolução, no sentido assim, é um caminho que é para ser desse jeito mesmo,
é a evolução da maneira que deve ser. A gente está 27 anos juntos, assim. É verdade, uma vida. Uma vida. Quando eu e Bala a gente começou, o Aikido era, desculpe a palavra, mas era porrada. Era força, nem técnica, não era grande coisa. Aí a gente começou a melhorar essa técnica, começando pelos ukemis, que o Yamada Sensei, o Donovan, o Peter veio, e essa parte do ukemi, ele deu aquele salto também, porque a gente tinha uns talentos já, né? O Miura, o Cid, o Coronel, Fernandinho, o Cid, Ale. Isso, o Ale, ele é... Então, a parte da técnica, principalmente de quedas, deu um salto nessa época. Aí depois, com a vinda de outros professores, foi agregando, principalmente essa parte de técnica mesmo, né? Do Ikkyo, como é que eu falo assim, do Maai. A gente começou a melhorar essa parte. A parte de armas, na verdade, não veio ninguém, mas foi uma coisa assim bem autodidata. O Miura e o Cid, eles tinham uma técnica de armas muito boa. Aí o sensei, que sempre foi de estudar, ele foi melhorando o entendimento. Então o que a gente tem de armas aqui foi autodidata do sensei. Mas ao mesmo tempo, assim, com muitos seminários, com muitos professores que vieram, assim, a gente foi incorporando, a gente foi apreendendo, né? Pegando o que era bom de cada professor e incluindo no nosso entendimento, né? no nosso Aikido. Eu lembro de uma época, uma vez que foi o Sensei, o Cid, o Sidão e o Yamadinha foram pro Rumo Dojo, foram pro Japão. E aí a gente perguntava, né, como é que foi, né? Então, o Sidão, o Yamadinha, então o pessoal falava assim, não, então, um monte de gente teve o professor tal, que era muito legal, assim, era muito bacana, não sei o quê. Tinha um cara lá, Kurita Sensei, eu lembro do nome, assim, esse era o mais fraquinho a aula que a gente fez. Aí, nesse dia, no dia que eles comentaram isso, o Sensei deu uma aula, mostrou um negócio e falou assim, lembra, Kurita? Então, quer dizer, depois disso a gente sempre falou, o Sensei, ele olha tudo. O cara pode ser ruim, o cara pode ser bom, mas ele pega o que vale a pena daquele sensei e passa pra gente. Essa foi uma coisa que a gente sempre falou. Mas de qualquer maneira, assim, a vinda de todos esses professores, bons ou ruins, e depois, é claro, essa parte de energia também. Então, isso tudo, olhando para trás, eu sinto que isso tudo trouxe, né, a gente de 27 anos atrás até vindo até chegar hoje no Aikido que a gente está treinando hoje. Uma experiência assim inenarrável, assim. Não, realmente, eu tenho que agradecer. Sempre eu não posso, como o japonês fala, eu não posso dormir com os pés voltados para o lado da sua casa, de onde eu moro. Eu não posso, porque realmente é uma experiência de uma vida inteira que, por favor, continue nos proporcionando. Onegaishimasu. Mas eu que agradeço. Graças a vocês, a dedicação de vocês, que eu pude aprender. Eu sempre digo isso.
Quando um ensina para o outro, dois aprendem. É isso que aconteceu, realmente. O que eu estou fazendo agora, que poucas pessoas no mundo estão fazendo, né? Foi graças a isso, é um trabalho de pesquisa. Nós sempre fomos um laboratório aqui, né? Sim. Nunca eu cheguei e falei assim, eu sei tudo, eu sou maestro. Nunca. Nós estamos aqui para aprender. E todo mundo ajudou. Então, quem tem que agradecer sou eu. Graças a isso que eu pude evoluir com a cooperação de vocês. Claro, vocês também se beneficiaram. A gente ganha pra caramba. Também beneficiaram. Mas o mérito é seu também. Se nós chegamos aqui, nós construímos isso aqui juntos, sem dúvida nenhuma. Né? Beleza. Então, só para a gente terminar, dirige uma palavra final para a gente concluir a entrevista, então. Pode olhar para a câmera, pode falar. Para quem se Para a câmera? Sim, mas quem é o público? O Aikido, gente, vale a pena. O Aikido, eu comecei o Aikido com 29, eu não vou falar, eu já falei quantos anos eu estou aqui, mas assim, é uma atividade que não é só física, não é só mental e não é só espiritual. É tudo isso ao mesmo tempo. Então eu acho que é uma atividade completa que eu acho que é que nem vinho, né? Vinho bom. Quanto mais tempo passa, mais sutil, mais refinado ele fica. Obrigadão pela entrevista. E eu aproveito mais uma vez para agradecer a você. Domo arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada mesmo.